Tudo bem, pessoal? Eu sou o Rodrigo, sou professor de História e hoje eu gostaria de abordar um tema bem interessante, que são as fontes históricas, tá? Então, o que é uma fonte histórica? Fonte histórica são um conjunto de materiais que a gente utiliza para poder estudar o passado. São 4 tipos de fontes históricas: as fontes materiais, as fontes visuais, as fontes escritas e as fontes orais. Eu vou dar um exemplo de fonte oral para vocês. Quando vocês escutam uma música, aquilo é uma fonte oral. Tá? É o registro de um tempo. Ah, professor, mas a música que eu escuto, ela foi feita há 3 anos atrás. É o registro de 3 anos atrás. Daqui a muitos anos, quando alguém for estudar as músicas dos anos 2010, dos anos 2020, vai voltar para esse período e vai escutar essas músicas produzidas, essas fontes orais. Quer dizer que música é o único tipo de fonte oral? Não. Alguém relatando o seu passado, uma cantiga. Tá? Uma cantiga explica muito sobre a maneira como as pessoas olhavam o mundo. Tá? Então, fonte oral pode ser uma música, pode ser alguém relatando o passado, pode ser uma cantiga de Niná, por exemplo. Tudo isso é um conjunto de fontes orais. Existem as fontes documentais, tá? As fontes escritas. Né? Na verdade, tudo documento é uma fonte escrita. A fonte escrita pode ser um documento, que vocês têm um documento, está ao contrário para vocês, mas um documento é uma fonte escrita. Olhando esse documento, eu posso descobrir quando a pessoa nasceu, quando ela viajou, para onde ela viajou, porque vai estar escrito nesse documento. Por exemplo, eu mostrei para vocês um passaporte. E existem outros 2 tipos de fonte que eu vou abordar com vocês de uma maneira única aqui, num único documento. Esse aqui é um livro antigo, tá? Então, aqui é um livro que fala da Copa do Mundo de 1954. Professor, mas um livro é uma fonte escrita. É uma fonte escrita, realmente. Então, um tipo de fonte escrita. Um segundo tipo de fonte é uma fonte material. Porque, olha, observem, esse livro ele foi produzido com uma capa de tecido. Isso aqui, esse símbolo, que é o símbolo da Suíça, ele é feito de metal. Então, alguém que for estudar como o livro foi feito, esse tipo de livro não é feito assim hoje em dia. Então, você pode estudar ele como um objeto, sem se preocupar com o que está escrito aqui dentro, mas estudar como esse objeto foi produzido. E o último tipo de fonte que tem aqui dentro são as fotografias. As fotos dos estádios, a torcida, as fotos dos jogos. Tá? E aqui você consegue entender como funcionava a Copa do Mundo há muito tempo atrás. Tá? Esse livro fala da Copa do Mundo, que a Alemanha ganhou da Hungria, né, 3-2, eu gosto de futebol, e aqui vocês conseguem entender pelas fotos como se deu aqueles jogos, você consegue entender pelas fontes visuais. Então esse livro, ele reúne 3 tipos de fonte. A fonte material, o próprio livro, a fonte das imagens, as fotografias, e a fonte escrita, os textos sobre os jogos, tá bom? Eu acho que deu para entender mais ou menos bem o que é fonte. É um assunto bem interessante porque a gente escreve história usando documentos. E o que é documento? Os documentos são as fontes, as escritas, as orais, as materiais e as imagens. Imagem pode ser também quadros, tá? Um quadro antigo é uma fonte imagética, mas também você pode estudar como fonte material, você vai estudar qual tipo de tinta usou, tudo isso. Tá? Então fonte não é uma coisa ou outra, pode ser várias coisas num objeto só, como eu mostrei para vocês, tá bom? Abraço e tchau!